A Marinha de Israel interceptou a flotilha humanitária global Sumud, que tentava romper o bloqueio marítimo da faixa de Gaza. A gente tem as imagens aqui ao lado. Claro, a faixa de Gaza é considerada uma zona de guerra ativa. A gente já vai passar por detalhes do que é essa flotilha humanitária. Sobre os detalhes da operação, e vocês veem aqui do lado as imagens que foram divulgadas nas redes sociais, algumas delas vindo principalmente dos próprios ativistas que foram interceptados, então, na flotilha. A operação começou na noite de ontem, 1º de outubro, e se estendeu até a manhã de hoje, que é, claro, o dia do Yom Kippur, a data mais importante do calendário judaico. Então, mais de 40 dos 47 barcos foram abordados por comandos navais israelenses. A bordo eram cerca de 500 ativistas de mais de 40 países, entre eles cerca de 10 brasileiros. Os sinais de comunicação foram bloqueados, alguns barcos chegaram a ser atingidos também por jatos d'água. Depois da operação, a gente tem aqui, então, a publicação do Ministério das Relações Exteriores do país, que fala em deportações na sequência. Ele Provocação Hamas-Sumud, é como coloca o Ministério das Relações Exteriores de Israel, acabou. Nenhum dos iates de provocação Hamas-Sumud conseguiu entrar em uma zona de combate ativa ou quebrar um bloqueio naval legal. Todos os passageiros estão a salvo e em boa saúde. Eles estão a caminho, com segurança de Israel, de onde eles vão ser deportados para a Europa. Um dos barcos dessa provocação segue a uma certa distância. Se ele chegar mais perto e tentar entrar em uma zona de combate ativa e fazer uma invasão, então, do bloqueio naval, ele também vai ser prevenido de fazer isso. Isso é o que disse, então, o Ministério das Relações Exteriores de Israel. A provocação acabou. A essa altura, os manifestantes foram levados em segurança ao porto de Ashdod, em Israel. Disse que serão deportados, então, o Ministério das Relações Exteriores, conforme a gente conferia aqui ao lado. Não houve nenhum ferido, nem nenhum incidente grave durante a provocação, melhor dizendo, durante a operação. Alguns manifestantes jogaram os celulares no mar. Entre os detidos, a ativista sueca Greta Thunberg. Alguns dos vídeos com ela rodaram no mundo, esse é um deles, onde ela aparece recebendo seus pertences depois de ser abordada, e entre os participantes também estava Mandla Mandela. Seu sobrenome é familiar, é precisamente porque ele é neto de Nelson Mandela, a figura histórica da África do Sul. A ex-prefeita de Barcelona, Ada Colau, a atriz Susan Sarandon e outros parlamentares europeus estavam aí presentes. Também tinha brasileiros entre os ativistas. Coloca aí uma deputada federal pelo PT do Ceará e 2 vezes prefeita de Fortaleza, Luziane Lins. Ela chamou a detenção de um sequestro e pediu ao governo de Luiz Inácio Lula da Silva para romper relações comerciais com Israel. Confere o pronunciamento dela. Meu nome é Luziane Lins, eu venho do Brasil. Se você está assistindo este vídeo é porque eu fui sequestrada pelas forças de ocupação israelense e levada contra a minha vontade. Peço ao meu governo para acabar com qualquer relação econômica com Israel e a me levar para casa. Pare o genocídio em Gaza. A mensagem não é coisa exclusiva dela, mas padrão. Todos os outros ativistas prepararam vídeos como esses para notificar aos Ministérios das Relações Exteriores dos seus respectivos países, são dezenas de países, antes disso acontecer. Itamaraty chegou a responder. Aqui em nota oficial, Itamaraty condenou a interceptação e classificou a ação militar de Israel como, aspas, deplorável. O governo brasileiro disse que a flotilha tinha caráter pacífico e falou em princípio da liberdade de navegação em águas internacionais. A flotilha saiu da Espanha há um mês, levando ajuda humanitária simbólica para Gaza. Israel acusou o grupo de ter integrantes ligados ao Hamas e pediu que a carga fosse entregue por outros canais, pelos canais oficiais. E aí é um dos grandes debates quanto a essa situação. Por exemplo, um dos pedidos que até a Itália se ofereceu para intermediar era que a entrega fosse feita através da Igreja Católica, com a carga sendo deixada no Chipre, ilha que fica ali perto de Israel. Itália, Espanha, outros países também reforçaram esse mesmo apelo para evitar um eventual confronto com a marinha israelense. Lembrando, isso não é a primeira vez que isso acontece. Em junho já houve outra flotilha como essa que também foi interceptada, barrada de entrar em Israel, também carregando a ativista sueca que se tornou o rosto midiático dessa operação. Mas ao longo dos últimos 15 anos, desde que há um bloqueio naval israelense sobre Gaza, já houve outras tentativas. Então, em 2010, lá atrás, até há mais de 15 anos atrás, houve algumas delas. E o argumento israelense é que, primeiro, agora Gaza... A gente acompanhou a declaração do Ministério das Relações Exteriores, mas vale a pena pontuar para a gente dar sequência na matéria. Israel apontou que ali agora é uma zona de guerra ativa e não poderiam deixar os ativistas entrarem. E segundo ponto, o bloqueio naval ali também seria legal, afirma Israel. Outra das questões é que, segundo Israel, isso poderia gerar, se o bloqueio naval fosse rompido, a possibilidade de que, por exemplo, outras organizações estivessem em contato com o Hamas e estivessem levando não só auxílio, mas, por exemplo, armas, faixa de Gaza dentro, sem qualquer passagem por uma alfândega israelense.
Isso é parte do argumento que ajuda a entender também a lógica de Israel. Tem algumas nuances legais quanto a isso. É verdade que os navios foram interceptados em águas internacionais, os ativistas disseram que aquilo era um ato de pirataria de Israel e, em termos de jurisdição, eles estavam a uma distância razoável do bloqueio. Então ficam essas nuances no meio da discussão para você também ter a noção dos argumentos que estão sendo utilizados. Os ativistas recusaram a deixar a carga no Chipre ou até a distribuição feita pela Igreja Católica ou por outro ente e insistiram em seguir para a zona de guerra ativa. Também tem um contexto aí. Antes da interceptação, 5 foguetes foram disparados do norte de Gaza contra a cidade de Ashdod, que é onde fica o porto para onde os ativistas foram levados. 4 foram destruídos pelo sistema de defesa antiaérea de Israel e um deles caiu numa área aberta, sem nenhum ferido nem nenhum dano. Muito bem, essa é a notícia a respeito, de fato, do que aconteceu com a flotilha sendo barrada. Mas a comoção pública que acontece hoje, em meio ao anúncio das deportações, também é coisa grande. Pelo mundo, teve aí a questão dos dois lados da polêmica. Mas, em apoio aos ativistas, protestos foram registrados em várias cidades. Você confere algumas delas na sequência. A gente tem aqui Madrid e outras. Vamos conferir. Então aí Madrid, Dublin, Istambul e a cidade do México, apenas para citar 4. É parte da comoção pública enquanto a gente acompanha o desdobrar da situação. Muito bem. Teve ainda, para a gente citar mais algumas, Paris, Berlim, Londres, Lisboa e Barcelona, que é a cidade de onde a flotilha partiu. Além da cidade do México, aqui na América do Sul a gente teve Colômbia, Argentina e Uruguai. O presidente da Espanha, Pedro Sánchez, do Partido Socialista Operário, também saiu em defesa dos ativistas. Vamos conferir o que ele disse. Desde España vamos a garantizar esa protección diplomática y, sin duda alguna, la protección de los derechos que puedan ser menoscabados por la acción del gobierno israelí. Lo he dicho en muchas ocasiones, la flotilla no representa ningún peligro para el gobierno de Israel y, por tanto, esperemos que no represente ninguna amenaza tampoco para la flotilla, la acción del gobierno de Israel. Y, en segundo lugar, que lo que está haciendo esta flotilla es suplantar algo que está impidiendo Israel en Gaza, y es el que Naciones Unidas, en particular la agencia que opera en Gaza desde hace muchísimos años, que es UNRWA, pueda desplegar toda la acción humanitaria, toda la solidaridad humanitaria que todos los Estados miembros y todas las sociedades del mundo pues están manifestando con la tragedia que se está viviendo en Gaza. Con lo cual, estamos muy atentos, hemos estado toda la noche pendientes de esta cuestión y vamos a, lógicamente, ofrecer esa protección diplomática y la protección de los derechos de nuestros compatriotas. Na Itália foi o lugar onde talvez tenha havido os protestos mais amplos, são esses que você está acompanhando aqui do lado. Em Roma, uma marcha reuniu cerca de 10 mil pessoas. Em Nápoles e Pisa, ativistas também bloquearam trilhos de estações de trem. Em Milão, movimentos estudantis ocuparam escolas e universidades. E em protesto contra a ação israelense, também sindicatos convocaram uma greve geral para amanhã. A gente teve também a primeira-ministra Giorgia Meloni da Itália falando sobre o caso, ela que havia, em dado momento, Itália e Espanha eram alguns dos países com mais ativistas, então, nessa flotilha. Ela havia, em dado momento, também participado dos pedidos para que a carga fosse entregue no Chipre e depois distribuída pela Igreja Católica, uma relação aí onde ela, pontualmente, trouxe discordâncias com a flotilha. Vamos ver o que ela disse. Continuo a ritenere che tutto questo non porti alcun beneficio al popolo della Palestina. In compenso mi pare di capire che porterà molti disagi al popolo italiano. Mi dispiace anche che di fronte a un appello che avevamo fatto alle opposizioni a votare unitariamente una mozione di sostegno al piano di pace per la crisi mediorientale, mi pare che l'opposizione o la gran parte dell'opposizione abbia fatto un'altra scelta. Davvero questo non lo comprendo, perché ricordo che c'è stato un sostegno di questo piano da parte dei paesi europei, dei paesi arabi, dell'autorità nazionale palestinese, e quindi diciamo, rimane solo la sinistra italiana che evidentemente ha delle posizioni più radicali. Então ela associou os protestos à esquerda italiana. Agora, claro que um debate como esse vai dividir opiniões, desde o direito internacional ter que ser respeitado em alto mar, até a questão de uma zona de guerra ativa e as preocupações de segurança de um país que está numa situação muito delicada serem ambos relevantes. Aí cada um com a sua opinião. Mas tem mais um ponto que compõe esse panorama, um contexto mais amplo, primeiro quanto à flotilha e depois quanto ao Hamas em si, num momento onde a gente fala sobre o Hamas
em dúvida sobre aceitar ou não uma proposta de paz que vem dos Estados Unidos e de Israel, que pode ser a última, o plano de 20 pontos oferecido pelo presidente americano Donald Trump. Primeiro, um dos pontos ligado à flotilha, depois a gente vai para esse contexto para completar o segmento. Então, o Ministério das Relações Exteriores de Israel, e você acompanhou isso ontem aqui também, a gente deu assim que estava saindo, apresentou documentos encontrados na faixa de Gaza que mostravam o envolvimento direto do Hamas no financiamento e na organização de organizações ligadas à flotilha. Vamos lá aos detalhes. De acordo com os documentos, essa operação teria sido conduzida pela Conferência Popular para Palestinos no Exterior, ou na sigla em inglês PCPA, que é uma ala no exterior do Hamas, de acordo com Israel, e de fato, os documentos que eles disseminam, e esses são documentos encontrados em Gaza, mostram cartas datando desde 2021, aonde alega Israel, isso comprovaria um tipo de laço no qual a PCPA agiria como uma embaixada civil do Hamas no exterior, atuando, por exemplo, principalmente no Reino Unido, mas também em outros países da Europa. Esses documentos trazem uma lista de agentes de alto escalão do Hamas, atuando em países como não só o Reino Unido, mas como eu falava de Europa, Itália, Espanha, e Itália e Espanha, de fato, são dois dos países de onde a flotilha parte. Entre eles, para citar alguns, Zaher Birawi, apontado como chefe da PCPA no Reino Unido e conhecido pelo seu papel como líder das flotilhas. Essa PCPA, então, criada em 2018, funcionaria como uma espécie de órgão representativo do Hamas no Ocidente, segundo as forças israelenses. A organização também atuaria em mobilização violenta e marchas contra Israel. Em 2021, Israel chegou a classificar essa organização como terrorista. Bom, então isso é parte do que compõe o panorama e que ajuda também a entender a lógica do lado israelense a respeito do assunto. Acredito que a gente consiga ter aí os dois lados do argumento para cada um ter a sua opinião e cobrir o assunto de forma abrangente. Mas como a gente falava, isso acontece ainda num contexto no qual, enquanto a ofensiva segue em Gaza, o Hamas está sob pressão. Aqui é uma matéria do Wall Street Journal com algumas das palavras que têm repercutido em manchetes por todo o mundo. Aí se diz, isso é de hoje, o Hamas indica que está aberto ao plano de paz de Trump enquanto enfrenta pressão de nações muçulmanas. Isso repercute com interlocutores do Hamas ou dos países árabes, que são interlocutores com o Hamas, falando a respeito de como a coisa está se desdobrando. Claro, são fontes secundárias e ninguém vai conseguir confirmar de forma independente. Afinal de contas, as negociações seguem em sigilo. Mas a coisa é vazada na imprensa numa escala na qual isso é parte do panorama que o público tem que também entender. O debate fica agora no seguinte ponto, conforme vem aí as colunas dos especialistas e as fontes secundárias vazando coisa para a imprensa. O Hamas está numa posição na qual, com tantos países árabes, que uma articulação feita pelos Estados Unidos no contexto da Assembleia Geral das Nações Unidas, apoiando esse plano, eles estariam numa situação onde, entre os seus próprios aliados e seus próprios interlocutores, não encontrariam o eco, não encontrariam o fôlego para uma rejeição completa. O plano iria prever, eventualmente, a entrega de todos os reféns de imediato e, eventualmente, uma saída de Israel, uma recuada de Israel. Mas um futuro, enquanto as conversas seguem, no qual, gradualmente, o Hamas desapareceria da governança de Israel e estaria, essencialmente, com uma faixa de Gaza, onde não haveria presença do Hamas, não haveria presença de uma força militar qualquer que pudesse vir a realizar outro ataque do 7 de outubro.